Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do poeta solitário. Dizem que o bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, esconde segredos que jamais deveriam ser desenterrados. Entre os casarões antigos e ruas de paralelepípedo, há um sobrado em ruínas, conhecido entre os moradores como a Casa do Poeta. Quem passa por lá à noite jura ouvir versos murmurados no vento, como se uma voz invisível recitasse poemas esquecidos. A lenda conta que, décadas atrás, um poeta viveu recluso naquele lugar. Ninguém sabia seu verdadeiro nome, apenas que escrevia compulsivamente, enchendo cadernos com palavras carregadas de dor e melancolia. Nunca publicou nada, mas os vizinhos o ouviam declamar para as paredes, como se houvesse uma plateia invisível. Certa madrugada, o silêncio do sobrado foi quebrado por um grito. Quando os vizinhos entraram, encontraram o poeta morto em sua escrivaninha, cercado de páginas manchadas de sangue. O motivo de sua morte nunca foi explicado. Alguns diziam suicídio, outros acreditavam que algo o havia possuído. Desde então, a casa ficou abandonada. Poucos se arriscam a passar por ali depois do pôr do sol. A sensação de estar sendo observado é insuportável, e aqueles que ousaram entrar garantem que o ambiente pulsa com uma presença invisível. Um estudante de literatura chamado Rafael, fascinado por histórias sombrias, decidiu investigar o local. Carregava consigo uma lanterna e um caderno para anotar impressões. Não acreditava em fantasmas, apenas queria inspiração para sua monografia sobre escritores malditos. Assim que cruzou o portão enferrujado, um vento gelado o envolveu. A sensação era de atravessar uma fronteira invisível, como se deixasse o mundo real para trás. O silêncio da rua desapareceu, substituído por um zumbido baixo e constante. Dentro da casa, o cheiro de papel velho e umidade impregnava o ar. Paredes cobertas de mofo ainda guardavam frases riscadas a carvão, trechos de poemas inacabados. Rafael se sentiu inquieto, mas prosseguiu, convencido de que tudo não passava de imaginação. Foi então que ouviu a primeira voz. Não um som distante, mas um sussurro bem perto de seu ouvido. A poesia é o túmulo da alma. Rafael parou de imediato, o coração acelerado. Virou-se, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão preenchida pela luz fraca de sua lanterna. Tentou rir de si mesmo, convencido de que era apenas o nervosismo. Avançando até a sala principal, encontrou uma escrivaninha coberta de poeira. Em cima dela, repousava um caderno aberto, como se alguém tivesse estado ali minutos antes. A tinta dos versos parecia fresca, as palavras ainda úmidas. Com mãos trêmulas, ele leu em voz baixa: "Se ousares invadir meu silêncio, encontrarás a dor que nunca dorme." Aquilo não podia ser real. O caderno não deveria estar ali, muito menos com letras recém-escritas. Rafael tentou racionalizar. Talvez fosse alguma pegadinha de moradores ou de outros curiosos. Porém, uma sombra alongou-se na parede atrás dele, projetada por uma fonte de luz inexistente. Ele sentiu a nuca arder, como se alguém observasse a centímetros de distância. A voz retornou, agora mais nítida, melódica, mas impregnada de sofrimento. "Lerás cada verso, e no fim, serás como eu." Rafael largou o caderno e recuou, tropeçando em restos de móveis quebrados. De repente, todas as portas da casa se fecharam sozinhas. O som ecoou como um trovão, e Rafael percebeu que estava preso. A lanterna piscou, deixando a sala mergulhada em flashes de luz e sombra. Quando a luz estabilizou, ele percebeu uma figura de pé diante dele. Alta, magra, envolta em um manto escuro, com um rosto indistinto, como se fosse feito de fumaça. Em suas mãos, segurava uma pena ensanguentada. "Eu sou o que resta da poesia não lida", murmurou a aparição. O instinto de sobrevivência gritou dentro de Rafael. Ele tentou correr, mas a casa parecia mudar a cada passo. Corredores se alongavam, portas se fechavam, escadas levavam ao mesmo ponto de partida. A mansão se transformará em um labirinto vivo, comandado pelo espírito do poeta. A figura o seguia silenciosamente, como se não precisasse se mover para estar sempre próxima.
Seus versos ecoavam por todos os cômodos, recitados em um tom que misturava beleza e terror. A eternidade é o palco dos esquecidos, e tu és o próximo ator. Rafael sentia as palavras perfurarem sua mente, como se não fossem apenas sons, mas lâminas invisíveis. Cada frase o deixava mais fraco, sua visão turva, sua respiração curta. Era como se estivesse sendo sugado para dentro da própria poesia. Desesperado, tentou sair pela janela. Porém, ao olhar para fora, viu apenas escuridão absoluta. Não havia rua, nem luz, nem estrelas. O mundo exterior simplesmente deixará de existir. Ele estava preso em uma realidade moldada pelo poeta morto. De repente, uma risada ecoou, grave e melancólica. A figura apareceu diante dele, segurando o caderno que antes estava na escrivaninha. Escreverás para mim. Cada lágrima tua será tinta. Cada suspiro, uma nova estrofe. Rafael caiu de joelhos, com as mãos nos ouvidos, tentando resistir àquela voz. Mas quanto mais lutava, mais versos surgiam em sua mente, prontos para serem escritos, como se sua alma estivesse sendo invadida. Ele tentou gritar por ajuda, mas apenas poesia saiu de sua boca. Palavras desconexas, rimadas, carregadas de dor. Sua própria voz não lhe pertencia mais. Naquele instante, Rafael compreendeu, não estava apenas diante de um fantasma. Estava diante de uma maldição. A casa pulsava como um coração vivo. As paredes vibravam com palavras invisíveis, frases que se gravavam sozinhas no reboco, formando poemas que choravam sangue. Rafael cambaleava pelos cômodos, vendo seu reflexo em espelhos quebrados, mas o reflexo não era o dele, era o do poeta. O espectro aproximou-se novamente, pairando sobre ele. Fui esquecido em vida. Agora, serei lembrado através de ti. A pena ensanguentada flutuou até a mão de Rafael, que, contra a própria vontade, começou a escrever no ar, e as frases surgiam incandescentes nas paredes. Cada palavra escrita drenava sua energia vital. Seus dedos doíam, sua pele rachava, e o sangue escorria como tinta. A casa inteira se iluminava com os versos malditos, como se a literatura fosse uma chama que queimava o mundo real. Rafael tentou largar a pena, mas ela se fundira à sua mão. Seus olhos ardiam, e ele chorava lágrimas negras. Eu não quero! Gritou. Mas a resposta foi imediata, não há escolha. A poesia sempre cobra seu preço. As horas se tornaram dias, os dias se tornaram uma eternidade dentro daquele espaço deformado. Rafael já não sabia se ainda era humano ou se havia se transformado em mais uma página no livro infinito do poeta. Em sua mente, um pensamento persistia, talvez ele fosse apenas mais uma vítima entre tantas. Quantos outros teriam tentado explorar a casa e nunca mais voltaram? Quantos se perderam nos versos malditos? O silêncio externo de Santa Teresa era a prova, ninguém ousava mais falar da casa. O poeta solitário havia se transformado em guardião de seu próprio inferno. E agora Rafael estava condenado a ser seu herdeiro. No último instante de lucidez, Rafael tentou uma única estratégia: resistir escrevendo versos próprios, que não fossem de dor, mas de libertação. Pegou o caderno do espírito e começou a escrever frases sobre luz, memória e vida. Mas cada tentativa era distorcida pela entidade. As palavras surgiam corrompidas no papel, transformadas em sombras. O poeta ria, satisfeito. Não podes escapar. Toda beleza termina em tragédia. A casa tremeu, como se reagisse à ousadia de Rafael. As paredes se fecharam, o teto desmoronava, mas nada realmente se destruía. Era apenas uma ilusão, um terror poético, uma prisão que se reinventava para mantê-lo preso. Exausto, Rafael deixou a pena cair. Sua voz falhou, e seus olhos se apagaram. No entanto, seu corpo não caiu. Ele permaneceu sentado à escrivaninha, como um antigo poeta, com o caderno aberto diante de si. Agora havia 2 poetas amaldiçoados na casa. 2 espíritos presos em versos que ninguém jamais lera. O ciclo havia se renovado, e a lenda se tornará ainda mais sombria. Quem passasse diante do sobrado naquela noite ouviria não uma, mas 2 vozes recitando poemas no vento.
Vozes melancólicas, desesperadas, clamando por leitores que nunca viriam. E assim, o espírito do poeta solitário deixou de ser apenas um. Tornou-se uma sinfonia de lamentos, aguardando a próxima alma curiosa que ousasse atravessar seus portões. A casa permanece ali, em silêncio aparente, mas pronta para aprisionar mais um. E talvez, na próxima vez, seja você. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.